Quem foi que falou que SUV de 7 lugares no Brasil precisa ser movida a diesel? Ford Everest para provar que você pode usar sim um motor de Mustang a gasolina e ainda ser bem mais econômico que os carros a diesel que você tem hoje no país. Mas spoiler, será que tem preço? Será que vai vender no Brasil? Vem comigo. Para começar, vamos de design. Aqui a gente tem conjunto Full LED, exceto o pisca, farol de neblina também em LED, toda aquela frente de Ranger que a gente já conhece, aquele motorzão aqui na frente. Detalhes, né? Sensor dianteiro. Olha só aqui a proteção inferior. E vamos para a lateral? Cheguei. Só para você ter uma noção, esse carro é maior em todas as medidas em relação aos seus concorrentes. E de entre-eixos é 15 centímetros maior. E aqui, o que a gente tem de roda? Roda de 20 polegadas com pneus uso meio urbano, meio todo terreno, talvez muito mais para asfalto, com uma altura relativamente baixa para priorizar a estabilidade. A gente tem aqui o estribo lateral e a gente estava no off-road, nos desculpe o carro sujo, mas a gente estava no off-road com esse carro. Bons retrovisores, a altura desse carro, dá uma olhada. E olha só que legal, teto panorâmico aqui. Animal, né? Bonitaço. Temos aqui também suspensão traseira de eixo rígido com multilink, que dá bastante conforto. Freios a disco, como deve ser um carro desse tamanho. Eu já disse que é versão titânio, ou seja, é a melhor possível disponível. Aqui na traseira a gente tem toda essa pegada aqui imensona, como vocês estão vendo. Olha só o design das luzes, que bonitão. Bem legal. Temos uma saída de escape aqui na ponta. Todo o sistema, o step aqui fora para te dar mais espaço lá de porta-malas. E esse visual bonitaço. Viu o Everest aqui, ó? Bem legal de ver. Uma boa altura, praticamente esse carro tem a minha altura. A abertura elétrica do porta-malas. E temos apenas uma câmera traseira. Não temos câmeras 360 no carro desse. Porta-malas. Temos o maior porta-malas da categoria de primeira. Aqui, desse jeito que tá, pouco mais que 250 litros, tá? Que já tá bom pra caramba. Mas se você rebater os bancos, e eles têm rebatimento elétrico aqui, deixa eu te mostrar um pouco mais. Olha só, rebatimento elétrico. Olha lá. E assim você tem 898 litros, quase 900. E se você rebater a fileira do meio, a segunda fileira, você vai para mais de 1.800 litros de capacidade. Eu estou deixando toda a informação para você aí na tela. Agora vamos dar uma olhada nesse espaço interno. Aqui no interior a gente tem 2,90 metros de espaço de entre-eixos. É muito espaço interno. E ainda você consegue deslizar os dois bancos, inclusive esse aqui. Inclinar os bancos também para deixar a viagem mais confortável. Então todo o conforto do mundo aqui. Deixa eu te mostrar com detalhes. Teto solar, você enxerga daqui, chega aqui na verdade, né? Bem aqui pra gente. Bancos em couro bem bonitões. Temos aqui o apoio de braço com porta-copos também. Aqui no final do console central, saída de ar que sai por aqui no alto. Dos dois lados a gente tem isso. E aqui pro pessoal da terceira fileira também. Ela falou alguma coisa que eu não ouvi. Mas bacana. Temos também aqui portas USB, uma tipo C e outra tipo A. Tomadinha para você botar o seu carregador de telefone que você usa na sua casa aqui. E aqui nada, já que a gente já tem a saída de ar aqui no alto. E aqui na frente, para quem já conhece a Ford Ranger, nenhuma novidade. A gente tem o mesmíssimo painel, o mesmíssimo acabamento. Então a gente tem um cluster central aqui de 8 polegadas. A multimídia de 12, 5 e 4 com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Não tem GPS embarcado, mas todos os controles estão bem aqui. Botão Start Stop aqui. Temos os controles do ADAS aqui. E esse carro não tem ACC e tem 6 airbags. Para um carro muito moderno, está bastante atrasado, já que a gente tem até concorrentes mais antigos com 7 airbags, por exemplo, e ACC, ok? Temos aqui um carregador por indução. Também temos portas USB tipo A e C bem ali. A manopla de câmbio de 10 velocidades, freio de estacionamento eletrônico, recursos off-road aqui, os modos de condução e de tração também, porta-copos.
porta-luva, porta-luva. E aqui, ó, macio e firme. Bem padrão desse segmento, tá? Temos aqui a porta também com soft touch, bem acabadinha aqui também, com aquela solução de abrir a porta bem interessante aqui, que aproveita bem tudo que tem. Retrovisor eletrocrômico, porta-óculos aqui, o teto, como vocês já viram, regulagem do banco do motorista elétrico, e aqui a gente também tem, também elétrico. E aí a gente tem um ar digital de 2 zonas. Mas eu preciso mostrar para vocês como é que esse carro está andando. E tem uma parada muito importante para vocês saberem, porque é um carro a gasolina com motor do Mustang de entrada lá, o americano, com os seus acertos e que anda muito legal. Beleza? Começando aqui com a Ford Everest, eu preciso dizer o seguinte: a gente tem um motor do Mustang de entrada americana ali com seus devidos ajustes. Motor esse que é 2.3 EcoBoost, gera seus 300 cavalos, pouco mais de 45 kg de torque, e conectado a ele a gente tem o câmbio de 10 velocidades, o que deixa a tocada bem mais suavizada. Você não percebe de verdade as trocas. Aliás, falando de troca, a gente não tem pedal shifts aqui, mas tem uns botõezinhos aqui do lado para você fazer esse gerenciamento. Temos direção elétrica, um carro que tem um conjunto de suspensões que é totalmente voltado para conforto, double wishbone na frente e eixo rígido lá atrás com braços, multibraço, né? Então você tem um carro que é bem bacana em termos de conforto, sem ser bobão, sabe? Sem adernar demais, ele balança. Tradicionalmente um carro dessa altura vai fazer isso, mas muito por conta do acerto de suspensão aqui, o controle de carroceria, isso não é percebido de uma maneira muito gritante. O que eu preciso dizer também? Esse é um carro que faz seu 0 a 100 ali na casa dos 8 segundos, apesar de ser 200 quilos mais pesado que seus concorrentes, né? Ali o Trailblazer, o SW4. E mesmo assim, e eu já tenho que chegar nesse ponto para te dizer, ele consegue ser mais econômico que todos eles. Talvez o acerto novo do Trailblazer tenha deixado o carro um pouco mais econômico, mas aqui consegue ser mais ainda. De acordo com os números que você está vendo aí, a gente está falando de quase 13 na estrada. Mas vale lembrar que essa é a medição argentina e eles não têm o etanol na gasolina como a gente tem, né? Nessa proporção maluca que a gente tem hoje. Então a gente tem um carro com uma autonomia bem legal. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês, a capacidade de imersão desse carro é a maior até do que da F-150, a gente está falando de 80 centímetros. E esse carro tem uma proposta, uma pegada off-road super bacana, até porque você tem pneus all-terrain ali na frente, ou com rodas 20, modo 4x4, né, daquele jeitinho que a gente conhece, que é o 4x2, 4x4 e reduzido, e os modos de condução, são 6 modos de condução. E aí você consegue ter um controle em off-road bem mais preciso. A gente não está agora aqui passando por nada desse tipo de coisa, tá bem tranquila a viagem agora, mas até agora há pouco um dos nossos colegas que estão aqui no carro acabou de passar por um baita de um lameado e basicamente o carro não se esforçou para ultrapassar aquilo. Então ele tem um DNA forte off-road sim, e ele também consegue ser um carro bem confortável ao mesmo tempo. Falando em conforto, a gente tem bancos elétricos aqui na frente, aquecimento de banco, a gente tem um silêncio a bordo muito bacana, o carro consegue filtrar bem o ruído externo inclusive, e tem toda essa pegada de conforto para trazer para quem está aqui dentro essa experiência melhor. A gente já não tem um motor a diesel aqui, aquela castanhada do motor a diesel, né, que a gente está acostumado, e a gente tem um carro a gasolina e acaba sendo bem confortável. A gente tem um carro de 7 lugares, foco ali em transportar pessoas com muito conforto em viagens mais longas, e essa proposta é bem comprida, fica bem interessante. Lembrando que você já tem mais de 250 litros de porta-malas com 7 lugares habilitados, quase 900 com 5 e mais de 1.800 com 2 lugares. Então uma baita de um espaço. E a experiência geral, assim, que a gente está sentindo aqui, é um carro muito na mão, realmente quebra um pouco aquela sensação que a gente sempre teve, né, de carro brasileiro, né, que é
carroceria montada sobre chassi, que é sempre diesel, tem sempre aquele foco em torque e é um pouco mais lento eventualmente em saída. Aqui você tem um carro super vivo, super na tua mão, com uma dirigibilidade super agradável. Isso vai fazer uma baita diferença. E eu digo vai entre aspas, porque não há nenhuma confirmação de que esse carro chega no Brasil. Apesar de aqui a gente ter 3 línguas na multimídia, que é inglês, espanhol e português. Aí você fica pensando, por quê? Né? Será mesmo que não vem? Bom, isso só o tempo vai dizer, só a marca vai dizer se realmente a gente não vai ter essa chance. Mas se você tá aí guardando uma grana para pegar 7 lugares para a família, para viajar, vale ficar na expectativa, com boas expectativas, eu diria. E aí, o que você achou da Ford Everest? Vamos lá, preço. Não existe preço nesse carro ainda. E quando chega no Brasil, a Ford também não fala ainda sobre trazer o carro para o Brasil. Mas será que valeria a pena? E aí, Ford? Bacana o carro, hein? Mas deixa você aí o seu comentário dizendo pra gente o que você achou da Ford Everest e se faria sentido trazer um carro desse pro Brasil e se faria muito sucesso. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Se cuida, até mais!